Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 27. Bons estudos! Ô, gente, desculpa o atraso, tá? Me atrasei em função do trânsito. Por falar nisso, você sabe o que significa função? A noção de função é muito importante em matemática e também é o tema da nossa teleaula de hoje. Hoje você vai ver que a função estabelece uma relação entre duas grandezas. Vai conferir como o conceito de função está presente no dia a dia. Vai reconhecer a lei que associa duas grandezas e saber o que é domínio e imagem. E quanto custa para fazer um armário embutido? Bom, isso depende. O preço é em função do tamanho do armário. Mas não tem um preço básico? Tem, a senhora pode pensar em torno de uns R$ 120 o metro quadrado. R$ 120 o metro quadrado. Muito obrigada. Agora eu já posso fazer uma pesquisa de preço. Ó, só que tem uma coisa. Esse preço que eu dei para a senhora é em função da qualidade do serviço. Como assim, em função da qualidade do serviço? A senhora vai encontrar aí mais caro e mais barato. Agora, o meu armário é de primeiríssima qualidade. E outra, esse preço que eu dei para a senhora é para uma arrumação básica. 3 gavetas em cada porta, 2 prateleiras e por aí. Porque se essa arrumação mudar muito, o preço também muda. Ou seja, o preço é em função dessa arrumação. E o prazo de entrega? Depende. É função da forma de pagamento. E também é função da quantidade de serviço que a gente tem aqui na marcenaria. Pois muito bem. Eu vou continuar a minha pesquisa de preços e, conforme for, eu volto a procurar o senhor. Tá bem. Nossa, seu Joaquim, o senhor reparou o número de vezes que o senhor falou a palavra função? Depende disso, depende daquilo. Assim não fica difícil fechar o negócio, não? Ué, Zeca, o que eu posso fazer? Na vida, tudo está ligado. Tudo é em função de alguma coisa. Uma coisa só acontece em função de outra. Realmente, tudo na vida está interligado. A gente ouve o tempo todo que uma coisa depende da outra, não é? No começo da aula, eu cheguei atrasada em função do trânsito, você se lembra? E agora, ao comprar esse remédio, ao ler a bula, eu vi que a quantidade de gotas de remédio é em função do peso da pessoa que vai tomar. E os exemplos não param aí. O desconto de imposto de renda que vem no seu holerite é em função da sua faixa salarial. Já a altura de uma criança é em função de sua idade. O salário de um vendedor também é em função do volume de vendas que ele realizou. Da mesma maneira que a área de um quadrado é em função da medida de seus lados. Assim como a conta de água é em função do consumo no mês. E aí, deu para reparar como toda hora a gente esbarra em uma coisa que está em função de outra? O conceito de função é muito importante em matemática, mas também está presente em várias outras ciências, como química, física, biologia e muitas outras. Mas cá entre nós, você sabe o que quer dizer função? Função. Em matemática, função significa uma correspondência entre dois ou mais conjuntos. Ou seja, função é quando uma coisa muda porque alguma outra coisa mudou também. Quer dizer então que quando o senhor falou que o preço do armário variava em função do tamanho dele, isso é uma função matemática mesmo? Exatamente. Uma coisa depende da outra. Olha só essa tabela. Repare que a área do armário é uma grandeza variável, assim como o preço, que também é uma grandeza variável. Observe que a variação do preço depende da área do armário. Uma coisa varia em função da outra. Mas não tem outra maneira da gente ver essa relação? Tem. A gente também pode representar essa situação utilizando conjuntos e flechas que representam essa dependência da área e do preço. Veja que o conjunto A é o conjunto dos números que representam as áreas. Já o conjunto B é o conjunto dos números que representam os preços associados a cada área. Por isso, dizemos que o preço é função da área. Sempre que nós temos uma situação como essa, quando duas grandezas se relacionam, ou seja, quando nós temos uma função, nós damos um nome para cada um desses dois conjuntos. O primeiro conjunto
conjunto, este aqui, que é o conjunto de todos os valores possíveis para a área do armário, a gente chama de domínio. Já este outro conjunto, onde estão todos os valores que podem ser obtidos a partir da lei que comanda a relação, a gente chama de imagem. Oi, dona Beatriz. Resolveu então? Então a senhora quer um armário de 1,80 m. Só um minutinho que eu vou anotar. Tá, pode falar. 1,80 m de largura por 2,5 m de altura. Tá muito bem. Então, agora eu vou calcular a área do armário, que eu não sei se a senhora se lembra, o preço é em função da área, certo? 1,80 m vezes 2,50 m dá uma área de 4,5 m. Como eu cobro R$120 por metro quadrado e o seu armário vai ter 4,5 m de área, então, para saber o preço final, eu multiplico 120 por 4,5, que dá R$540. Tá, muito bem então, dona Beatriz. Tá, a senhora passe por aqui mais tarde para a gente acertar os últimos detalhes. Tá certo. Tá ok para a senhora também. Mas, seu Joaquim, me fala uma coisa que ainda não ficou muito clara para mim. Nesse caso do armário da dona Beatriz, que mede 4,5 metros quadrados e vai custar R$540, o que é domínio e o que é imagem? Fácil, Zeca. Esse conjunto aqui onde estão as áreas do armário, a gente chama de domínio. E esse outro, o do preço, é a imagem. Ou seja, a área determina o preço, que é resultado da área. O preço varia conforme a área. Por isso, nesse caso, a área é domínio e o preço imagem. Você entendeu porque a área é o domínio e o preço a imagem? Agora me responda uma coisa. Você sabe como se representa uma função em matemática? Neste exemplo que a gente está vendo aqui do armário, a função relaciona grandezas do conjunto domínio A das áreas aos preços do conjunto imagem B dos preços. Essa função a gente pode representar assim. Função A em B. A gente também pode escrever essa função utilizando a letra X para representar as grandezas do domínio e a letra Y para representar as grandezas da imagem, aquela que depende de X. Aí a representação ficaria assim. Y é função de X, que no nosso exemplo fica assim. Entendi. Quer dizer então que 540 é função de 4,5. Exatamente. Assim eu fico orgulhoso de você, Zeca. Mas, seu Joaquim, vê se meu raciocínio está certo. Quando eu estudei como calcular o comprimento da circunferência, eu fiquei sabendo que o comprimento depende do raio. Será que nós podemos dizer que o comprimento da circunferência é função do raio? Não só pode, como deve. O comprimento da circunferência é sim função do raio. E existe até uma lei que rege essa função. Essa eu sei. É a expressão matemática. C de comprimento é igual a 2 vezes π vezes raio. E já que o comprimento da circunferência é função do raio, será que não dá para representar essa relação com aqueles conjuntos? Claro que dá. Veja só. Veja que o domínio dessa função é o conjunto A de todos os valores possíveis para o raio. E a imagem é o conjunto B dos comprimentos que estão associados a cada medida do raio. Assim, um raio que mede 1 vai resultar numa circunferência de aproximadamente 6,28. Já para um raio 2, a gente tem uma circunferência de aproximadamente 12,56. E por aí vai. Nós também podemos representar esta função de outra forma, escrevendo assim. F de 1 é igual a 2 vezes 3,14, que é o valor aproximado de π, vezes 1, que é a medida do raio. Então, F de 1 é 6,28. Mas não é só numa circunferência que nós temos uma relação de função. Existem também outras figuras geométricas que apresentam essa relação. É o caso do quadrado, por exemplo. Como você já viu, a área do quadrado é função da medida do seu lado.
Agora nós vamos ver uma tabela que relaciona os lados do quadrado com suas respectivas áreas. Observe que para cada medida de lado, há um único valor correspondente de área. Um quadrado cujo lado mede 2 centímetros tem uma área de 4 centímetros quadrados. Já um quadrado de lado 3 tem uma área de 9 centímetros quadrados. Com os quadrados, nós também temos uma lei que representa a relação do tamanho do seu lado com a sua área. Nós podemos chamar o lado do quadrado de x e a sua área de y. Aí fica assim. Y, que é a área do quadrado, é igual a x, que é o lado do quadrado, elevado ao quadrado. Então, espera aí. Nesse caso, o conjunto com os tamanhos dos lados é que é o domínio da função. Exatamente, porque são eles, os lados, é que vão definir a área. Ou seja, para cada lado do quadrado, a gente vai ter uma única área. As duas coisas estão relacionadas. A área é função do lado do quadrado. Eu acho que está na hora da gente colocar isso no papel, o senhor não acha? Acho, boa ideia. Isso não tem segredo. Vamos considerar quadrados que tenham lados medindo 3, 4 ou 5. Essas medidas, as medidas dos lados dos quadrados, formam o nosso conjunto domínio. Calculando as áreas desses quadrados, a gente chega à imagem. F de 3 igual a 3 ao quadrado igual a 9. F de 4 igual a 4 ao quadrado, que é igual a 16. F de 5 igual a 5 ao quadrado, que é igual a 25. O conjunto imagem é formado pelos valores 9, 16 e 25. Esse conjunto a gente pode chamar de B. Veja que a cada medida de lado está associado um único valor para a área. Ah, entendi. Quer dizer que nesse caso do quadrado, a área é função do lado? Sim, e é por isso que a gente diz que y, que é a área do quadrado, é função de x, que é o tamanho do seu lado. Vê se eu entendi mesmo. Esta é a função que associa a área à medida do lado do quadrado. Exatamente, Zeca. Você está indo muito bem, hein? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente aprendeu que função é uma relação entre duas grandezas. A gente viu também que o conceito de função está presente no nosso dia a dia, como na conta de água, que a gente paga em função da água que consome. Ainda nesta aula, a gente aprendeu a reconhecer a lei que associa duas grandezas, como no caso do comprimento da circunferência, que está associado ao tamanho do raio, e a conceituar o que é domínio e o que é imagem numa função. Como você viu, essa foi a nossa primeira teleaula sobre função. Função é um conceito muito importante em matemática. Será que você entendeu tudo? Senão não precisa se assustar, porque nós vamos falar nisso ainda muitas outras vezes. Leia o seu livro e faça os exercícios e até a próxima teleaula. Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 28. Bons estudos! Oi,
a gente abre os jornais, a gente encontra gráficos e tabelas como estes aqui. Estes gráficos e tabelas tentam transmitir de forma mais simples os fatos do dia a dia. O leitor que não estiver familiarizado com essas interpretações não acompanha ou perde muitas das informações fornecidas. Gráficos e tabelas não são novidades para a gente. Você já deve ter ouvido falar muito nesse assunto nas nossas últimas teleaulas. Hoje nós vamos aprofundar um pouco este tema, vendo como se constroem e como se interpretam gráficos de funções. Funções você deve lembrar da última teleaula. E hoje nós vamos falar um pouco sobre gráficos e tabelas. Vamos nessa? Na teleaula de hoje você vai aprender a construir e interpretar gráficos de barras para funções discretas. E também vai saber como são os gráficos de funções contínuas. Tá ok, então, obrigado. Até amanhã, né? Até amanhã. Boa tarde. Boa tarde. Quer dizer que os senhores são agricultores e estão querendo expandir os negócios? Exatamente. E qual é exatamente a dúvida de vocês? Sabe o que é, doutor? Eu prefiro mais plantar no Nordeste do que plantar no Sul do país. Pois é, e eu acho exatamente o contrário. Eu acho que as terras do Sul são mais produtivas. Que a gente vai ganhar mais dinheiro plantando no Sul do que plantando no Nordeste. O que o doutor acha disso, hein? Bem, em primeiro lugar, é bom deixar claro que a região Nordeste é muito grande e seu clima é muito favorável às atividades agrícolas. Não falei pra você? O doutor tá falando. Mas o senhor pode deixar isso aí um pouquinho mais claro pra gente? Mas é claro, eu tenho até aqui uns gráficos que podem deixar tudo bem transparente. Aqui está. Observem que a temperatura da zona da mata e mesmo do sertão baiano varia menos durante o ano do que a região sul. E vejam também que na zona da mata chove mais do que no sul em muitos meses do ano. Olha, doutor, se o senhor tá falando, eu acredito, sabe? É que eu não tô entendendo esses gráficos, não, sabe? Não tô entendendo mesmo. Realmente esses gráficos são muito difíceis de entender assim numa primeira olhada. É que nós temos dois gráficos no mesmo plano cartesiano. Ah, isso eu já tinha visto. O senhor quer dizer, tem essa linha curva aqui e tem o gráfico de barras, não é isso? Mas eu tenho esses gráficos desenhados separadamente. Querem ver? Opa, coisa é clara. Aqui está. Aqui. E aqui. Nossos amigos estão com algumas dificuldades de entender esses gráficos. Mas também, como já foi dito, são dois gráficos desenhados no mesmo plano cartesiano. Mas eu também tenho esses mesmos gráficos desenhados separadamente. Olha só. Este é o gráfico de barras que mostra o total da precipitação de chuvas a cada mês. Ou seja, ele nos mostra o quanto chove em média, mês a mês, nessas três regiões. Aqui no eixo horizontal estão os meses janeiro, fevereiro, março, abril, maio e daí para frente. E aqui no eixo vertical é medida em milímetros de quanto choveu em cada região. 100 milímetros, 200 milímetros, 300 milímetros, por aí vai. Ah, quer dizer que essas barras representam o total de chuvas em milímetros em um mês. É isso mesmo. Esta função relaciona para cada mês o total de precipitação. Nossa Senhora! Mas sabe o que eu tô percebendo? Que essa representação aqui em gráficos de barra é ótima para fazer a comparação do que o senhor estava mostrando pra gente no começo da conversa. Realmente, com este gráfico, a gente não tem dúvida nenhuma. Olha como na zona da mata nordestina chove mais durante vários meses do ano do que a região sul. Mas é verdade, hein? Ó, aqui na zona da mata, o mês que chove mais é o mês de maio. Já, olha, na região sul, o mês que chove mais é o mês de junho. E no sertão baiano as coisas são bem diferentes, hein? Não chove quase nada, rapaz. Muito menos que nas outras regiões. Mas como vocês viram, não é todo o Nordeste que tem pouca chuva. Se no sertão da Bahia a água é pouca, na região da zona da mata, água é que não falta. É por isso que eu falei com vocês no início da nossa conversa. Dependendo do que vocês vão plantar, uma região pode ser mais importante do que a outra. É verdade. Mas isso não depende só da chuva, né, doutor? Não, depende de uma série de coisas. Do tipo de solo, do custo de investimento de cada região e de muitos outros fatores. Sim,
inclusive a temperatura. Inclusive, que temos também representada graficamente. Então vamos ver esse gráfico aí que mostra a temperatura dessas 3 regiões, né? Certo? Estes são os gráficos que nos mostram as temperaturas médias durante o ano nestas 3 regiões. Veja, aqui no eixo, 0 grau. Depois aqui, 5 graus centígrados, 10 graus centígrados, 15 graus centígrados e assim por diante. A primeira coisa que chama a atenção nesses gráficos é que o eixo vertical está deste lado aqui. Isso porque sempre que a gente pensa em gráficos, a gente lembra do plano cartesiano, que é desenhado assim, olha só. Na verdade, esta é a maneira mais comum que nós encontramos. Mas, na verdade, não está errado colocar o eixo vertical como estão nesses gráficos de temperatura. Dá para ler da mesma maneira. Aliás, facilitaria mais ainda se esse eixo vertical andasse pelo gráfico. Quer ver como fica? Voltando aos nossos gráficos, o negócio é o seguinte. Este eixo não foi colocado aqui simplesmente para o gráfico ficar mais bonito. Ele foi colocado aí para a gente não confundir com aquele outro que nós já vimos, você se lembra? Aquele que mostra o índice de precipitação da chuva. Então, resumindo, este eixo aqui, que marca a variação da precipitação em função dos meses. E temos também este outro eixo aqui, que marca a variação da temperatura em função dos meses. Mas você reparou uma coisa? O gráfico da temperatura não foi feito usando barras, como o da precipitação. Por que isso? Por que um tem barras e o outro não? É mesmo, doutor? Por que um tem barra e o outro não tem? Porque são coisas diferentes. No caso da precipitação das chuvas, a medição é feita dia a dia e depois a soma total. Isto é, o total durante todo o mês é colocado no gráfico. E com a temperatura também não é assim, não? Imagina fazer um gráfico somando cada dia as temperaturas durante todo o mês. Para você ter uma ideia de como isso seria um absurdo, vamos pegar as temperaturas dessa semana que saíram aqui neste jornal. Olha, nós tivemos 25 graus na segunda, 26 na terça, 30 na quarta, 28 graus na quinta-feira e na sexta, 24. Somando tudo isso, dá um total de 133 graus em apenas 5 dias de uma semana. É claro que se aparecer essa temperatura num gráfico, a gente vai pensar que houve uma catástrofe e todo mundo morreu assado, certo? Essa é boa, doutor. Mas, doutor, falando sério, se não é assim, medindo dia a dia, que se faz o gráfico da temperatura, então como é que se faz? O gráfico da temperatura é construído usando as médias entre as temperaturas máximas e mínimas diárias de uma região. Ela não passa de 15 para 20 graus direto. O termômetro vai marcando as temperaturas intermediárias entre 15 e 20 graus. Mas nesse caso que o senhor deu o exemplo, qual é a temperatura média? Bem, se a temperatura mínima foi de 15 graus e a temperatura máxima foi de 20, para tirar a média eu faço o quê? Somo as duas e divido por 2, que no caso dá 17 graus e meio, que foi a temperatura média deste dia. Minha temperatura está ótima, 36 graus e meio. Mas o filho de um amigo meu que está com uma virose teve uma noite e tanto. O garoto teve tanta febre que o pai dele resolveu fazer um gráfico com a temperatura dele. Olha só as medições que ele conseguiu. Por aqui a gente sabe tudo o que aconteceu com a temperatura do menino. Veja só, às 4 horas ele estava com 39 graus. Às 5 horas, com 37 graus. Às 6 horas, com 36 graus e meio. Aí ficou tudo estável até às 8, quando a temperatura começou a subir novamente, chegando a 40 graus às 9 horas. Mas acontece que esse meu amigo não se contentou em apenas tirar a temperatura do filho. Ele colocou tudo num gráfico. Olha só como ficou. Não preciso nem dizer que quando meu amigo chegou no hospital com a criança, o médico acabou parabenizando ele, porque sem saber ele tinha traçado o quadro clínico que ajudou muito no tratamento da criança. Mas, doutor, voltando à vaca fria aqui, a gente ainda não sabe direito se é melhor plantar no Nordeste ou na região Sul. Pois é exatamente isso que nós estamos tentando descobrir aqui. Agora que nós já aprendemos a ler esses gráficos, vejam como eles podem nos ajudar.
Na zona da mata nordestina, o clima é quente o ano inteiro e úmido. E isso tem sido ótimo para o cultivo da cana-de-açúcar e outras frutas tropicais, por exemplo. Já na região sul, as chuvas ocorrem o ano todo de forma mais uniforme e a temperatura tem variações maiores. Veja que a temperatura média varia de 27 graus aproximadamente, que é o valor máximo, a aproximadamente 12 graus, que é o valor mínimo. Este clima tem sido ótimo para a soja e o trigo. E por último, vamos para o gráfico do sertão baiano. Aqui, o clima é chamado de semiárido, porque é quente o ano todo e chove pouco. O máximo de precipitação ocorre no mês de fevereiro. O mínimo em julho, quando não chove nada. Mesmo assim, há culturas que se adaptam à região, como o algodão. Bem, agora é com os senhores. Bem, doutor, depois de tantas informações, eu acho que Acho que a gente vai pensar mais um pouquinho, viu, doutor? E olha, por falar em pensar mais um pouquinho, doutor, por acaso o senhor não tem aí um gráfico da região centro-oeste, por exemplo? O quê? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente aprendeu a interpretar e construir gráficos de funções. Você conheceu o gráfico de barras para funções discretas e também o gráfico de funções contínuas. Agora você já deve estar craque em ler gráficos de funções, não é? Mais ou menos? Então dê uma olhada no seu livro e faça os exercícios. Até a próxima teleaula e tchau. Atenção! Começa agora uma teleaula de cálculo técnico do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 2. Bons estudos! Qualquer um sabe que uma obra de engenharia como esse viaduto necessita de muitos conhecimentos tecnológicos para ser construída. Os engenheiros têm que prever, inclusive, que com o calor os materiais se dilatam. Por isso, grandes estruturas de concreto, como prédios, viadutos e pontes, necessitam ser construídas com pequenos vãos e folgas entre as lajes, para que elas possam se acomodar nos dias muito quentes. Esse efeito de dilatação com o calor tem o nome de dilatação térmica, e é exatamente esses cálculos de dilatação que você vai ver na teleaula de hoje. Nessa teleaula, você vai ver quais são os principais tipos de dilatação térmica e como calcular a dilatação para conseguir um encaixe com ajuste forçado. Mas não é só nas grandes obras de engenharia que se precisa calcular a dilatação térmica. Existem muitas empresas como essa aqui onde a gente está, por exemplo, que fabricam e montam conjuntos mecânicos, como por exemplo esse redutor de velocidade aqui. Para se fazer uma peça como essa, é necessário que se façam encaixes com ajuste forçado. Ou seja, a medida do furo é menor do que a medida do eixo. Tá vendo? Não tá entrando. Como será possível fazer esse encaixe forçado sem danificar as peças componentes do sistema? Pois é exatamente esses cálculos que você vai ver hoje.
E muita atenção, que a nossa teleaula está apenas começando. O encaixe forçado, como esse que você está vendo aqui, não é nenhum milagre nem produto de mágica. É apenas o resultado da aplicação de conhecimento científico sobre dilatação térmica. Dilatação, aumento de dimensões, aumento do volume. Térmico, algo relativo ao calor. Isso mesmo. Dilatação térmica é o aumento das dimensões, isso é, do tamanho que os materiais apresentam quando são submetidos ao aumento da temperatura. E você sabe por que isso acontece? Quando ocorre o aumento da temperatura, os átomos que formam a estrutura dos materiais começam a se agitar mais e mais. Com isso, vão ocupando mais espaço. Esse fenômeno causa a dilatação do metal submetido ao calor. Tito, dá um pulinho aqui. É legal. Calor. Isso aqui tá uma estufa, gente. Que coisa, né? E aí, mestre Silva, o que manda? Ô, Tito, é o seguinte, a gente vai começar a trabalhar com redutores de velocidade. Você já trabalhou com isso? Não, eu não. Mas eu sei que tem que calcular a dilatação térmica. Já é um bom começo. O que mais você sabe? Bom, eu sei que quando a gente aquece os materiais, eles se dilatam. E de vez em quando até empenam. Mais ou menos igual essa janela aí. Mas tem uma coisa que é muito importante saber sobre a dilatação térmica. Presta atenção. Quando o material se dilata, essa dilatação acontece em 3 direções. Na direção do comprimento, na direção da largura e na direção da altura. Se você considera essas 3 direções ou dimensões ao mesmo tempo, a dilatação é chamada de volumétrica. Mas se você considera apenas 2 dimensões, a dilatação é chamada de superficial. E por fim, se você considera apenas uma dimensão, a dilatação é chamada de linear. Volumétrica, superficial e linear. A dilatação pode ser considerada dessas 3 maneiras, mas dá só uma olhadinha nesses materiais aqui. Existem diversos tipos de materiais. O alumínio, a porcelana, o vidro, o cobre e o chumbo. Será que todos esses materiais dilatam da mesma maneira? Se você pensou que cada material tem uma dilatação diferente, você está certo. Na verdade, cada material aumenta suas dimensões de uma forma diferente. A variação de tamanho que o alumínio vai sofrer é diferente da variação de tamanho do vidro, mesmo quando aquecidos à mesma temperatura. Essa variação de tamanho que os materiais têm quando aquecidos depende de uma constante, característica de cada material. Essa constante é conhecida por coeficiente de dilatação térmica. Esse coeficiente é que vai ajudar na hora de fazer os cálculos de dilatação térmica. Ele é representado pela letra grega alfa. Esses coeficientes de dilatação linear dos diversos materiais você encontra numa tabela como essa aqui. Como você pode ver, cada tipo de material está listado à esquerda e possui um coeficiente de dilatação linear próprio. Agora você já sabe que os materiais possuem um coeficiente de dilatação linear, mas deve estar se perguntando, aonde o encaixe forçado entra nisso? Na verdade, é uma questão simples. Digamos que eu queira fazer um ajuste forçado entre essas 2 peças de aço, uma coroa e esse eixo aqui. Sabemos que o aço muda suas dimensões quando aquecido. Para fazer o ajuste forçado, é necessário aquecer a peça fêmea, ou a que possui furo, no caso a coroa, que assim se dilatará. Enquanto a peça estiver quente, você monta a coroa no eixo. E aí, quando a coroa esfriar, o ajuste forçado estará pronto. Agora eu entendi o processo. Mas como é que eu vou saber qual a variação de temperatura que eu tenho que aquecer a peça? É aí que entra o cálculo da dilatação térmica. Agora, para fazer esse cálculo, que tipo de dilatação eu uso? A dilatação volumétrica, a dilatação superficial ou a dilatação linear? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar. Peraí. A medida que eu preciso saber para calcular a dilatação térmica é o diâmetro do furo da coroa. É claro. Bom, se eu só preciso dessa medida para fazer o cálculo, e o diâmetro é um pedaço de linha reta,
Então eu devo considerar apenas a dilatação linear. É isso, dilatação linear. Bem pensado, Ciro. Agora, para fazer esse cálculo, provavelmente deve existir alguma fórmula. E existe. Dá só uma olhada aqui. Para o cálculo da dilatação térmica, você precisa aplicar essa fórmula aqui. Eu não estou entendendo essa fórmula muito bem. Preste atenção. Delta L é o aumento de comprimento que você precisa. Alfa é o coeficiente de dilatação linear. LI é a medida inicial que você tinha, ou seja, o diâmetro do furo da coroa. Finalmente, delta T é a variação da temperatura. Quer dizer que sempre que eu quiser calcular o aumento do comprimento de uma peça, eu utilizo essa fórmula? Sim. Com ela, você vai poder calcular aproximadamente qual o aumento do diâmetro que você precisa para encaixar a coroa no eixo. Vamos supor que você tenha que montar esse conjunto aqui. O diâmetro da coroa deve ser 0,05 milímetros menor que o diâmetro do eixo onde ela será montada. O seu problema é saber a quantos graus a coroa deve ser aquecida para obter o encaixe com o aperto desejado. Você sabe que vai ter que usar a fórmula que acabou de aprender. E sabe também que a peça a ser aquecida é a coroa, que tem o furo. Então você deve analisar com cuidado as medidas da peça. A medida disponível é o diâmetro do eixo, que é de 50 milímetros. Só que a medida que você precisa para fazer o cálculo é o diâmetro do furo da coroa. Mas o diâmetro do furo da coroa é 0,05 milímetros menor que o diâmetro do eixo. Então, a medida necessária é o diâmetro do eixo menos 0,05 milímetros. Ora, se o eixo é de 50 milímetros e a diferença do diâmetro da coroa é de 0,05 milímetros, então a medida necessária é 49,95 milímetros. Para saber qual é o coeficiente de dilatação do aço, é só verificar na tabela que você já conhece. E o valor de alfa é 0,000012. Por último, você tem que ΔL, ou o aumento do diâmetro, é de 0,05 milímetros. Então nós já temos os elementos que precisamos para calcular ΔT, que é a variação da temperatura. Agora, é só substituir os valores na fórmula que você aprendeu ainda há pouco. Nós temos 0,05 igual a 0,000012 vezes 49,95 vezes ΔT. Mas em matemática, uma fórmula pode ser reescrita para se descobrir o valor que falta. Para isso, é preciso isolar o elemento cujo valor não se conhece. Isola-se o elemento desconhecido. Então fica ΔT igual a 0,05 dividido pelo produto de 0,000012 por 49,95. Daí é só dar sequência ao cálculo que você chegará ao valor da variação da temperatura necessária para aquecer a coroa. 83,4 graus Celsius. Quer dizer, então, se eu aquecer esta coroa com esta variação de temperatura, eu vou conseguir um encaixe no eixo. E voltando à temperatura normal, eu vou ter um encaixe com ajuste forçado. É isso? É isso mesmo. Você vai conseguir sem precisar danificar o conjunto. Por exemplo, se a temperatura normal, isso é, se a temperatura ambiente for de 20 graus, você deverá aquecer a coroa até 20 graus mais 83,4 graus, o que dá 103,4 graus Celsius. Vamos dar uma olhada como isso funciona? Vamos lá.
beleza. Eu adoro aprender coisas novas. Com certeza você também recebeu muitas informações novas. Portanto, essa é a hora para uma boa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que os materiais, quando aquecidos, sofrem uma dilatação térmica. Aprendeu também que a dilatação térmica ocorre sempre em 3 dimensões: no comprimento, na largura e na altura. E que a dilatação pode ser volumétrica, superficial ou linear. Viu que cada material aumenta suas dimensões quando aquecido e que essa variação de tamanho depende de uma constante característica do material chamada coeficiente de dilatação térmica. E aprendeu a fórmula para calcular a temperatura adequada para obter a dilatação necessária para a montagem do conjunto mecânico. Atenção! Começa agora uma teleaula de cálculo técnico do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 3. Bons estudos! Como você faria para descobrir o comprimento dessa peça? Medindo. Ai, eu não sei. Mediria. Usaria um pouquinho da matemática. E você, como faria? Se você pensou em matemática, você acertou na mosca, porque é exatamente pensando na matemática que os mecânicos descobrem respostas para essas perguntas. Aliás, no mundo da mecânica, é muito comum precisar descobrir o comprimento de uma peça dobrada ou curvada. É por isso que a teleaula de hoje vai se dedicar completamente a esse assunto. Na teleaula de hoje, você vai ver como calcular o perímetro de peças dobradas, peças circulares e peças semicirculares. E aí, ficou curioso para saber como se calcula o comprimento dessa peça aqui? Então se segura aí, porque nesta teleaula nós vamos resolver mais este enigma da mecânica. Mas que maravilha, 10 mil peças, meu Deus. E aí, mestre Silva, boas novas? Ótima nova, Titão. Um cliente encomendando um orçamento para 10 mil peças. E a peça essa daqui, olha, é uma peça de fixação feita por dobramento de barra de aço. Mas espera aí, mestre Silva, nós estamos com estoque zero de barras de aço. O primeiro passo com relação ao orçamento é o seguinte: vamos ter que calcular o comprimento desta peça para saber quanto a gente vai ter que comprar de barra de aço. Mas espera aí, mestre Silva, essa peça é toda dobrada. Como é que a gente faz para descobrir o comprimento dela? Você também quer saber? Pois muito bem, vamos ter que lembrar um pouquinho da matemática, mais precisamente do perímetro. Perímetro, medida do contorno de uma figura geométrica. Calcular o comprimento ou contorno de peças com base no perímetro de figuras geométricas é muito fácil. Agora a coisa complica quando a peça é assim ou assim. Mas será que complica mesmo? É claro que não. É só pensar que mesmo os casos mais complicados nada mais são do que vários casos simples juntos. Olha o caso da peça que o Silva e o Tito vão ter que fabricar. O que é que você vê nesse desenho? Peraí,
Essa figura nada mais é do que a união de 3 segmentos de reta. O segmento A, o segmento B e o segmento C. E olha só, os segmentos A e C são iguais e correspondem à altura da peça. E o B, a gente pode dizer que é a base da peça. Será que é isso mesmo? É isso mesmo. Os segmentos A e C são iguais. O segmento B é a base da peça. E Tito, vou te dizer mais. Há 2 maneiras de você calcular o tamanho dessa peça. Mas peraí, 2 maneiras? Duas sim, senhor. Uma é você multiplicar a altura, que é de 30 milímetros, por 2 e somar com essa medida interna aqui, que é de 50 milímetros. A outra é você calcular o comprimento pela linha média da chapa, que é essa linha que passa bem pelo meio da peça. Mas por que tem que ser essa linha média? Não poderia ser uma linha externa ou interna da peça? Você também tem essa dúvida? Então preste bem atenção. Se a gente usar as medidas externas do desenho, a peça vai ficar maior do que deveria. E se a gente usar as medidas internas, ela vai ficar menor. É por isso que a gente deve usar as medidas da linha média, seu Tito. Então, vamos lá calcular esse comprimento? Vamos embora. Tá bom. Tomando a linha média como base, o segmento B é igual a essa medida interna de 50 milímetros, mais esses 2 pedacinhos aqui, cada um valendo a metade da espessura da chapa. Então fica assim, segmento B é igual à medida interna 50 mais 2 vezes a metade da espessura da chapa, que é 3. Ou seja, 50 mais 6, que é igual a 56. Segmento B é igual a 56. Agora falta calcular a altura dos segmentos A e C. A base, lembre-se, é a linha média. Então esses segmentos medem a altura, que é 30, menos esse pedacinho aqui, que vale a metade da espessura da chapa. Então, A e C são iguais à altura, que é 30, menos a metade da espessura da chapa, que é 3. Ou seja, A e C são iguais a 27 milímetros. Agora é só fazer a soma de A mais B mais C para chegar ao comprimento. 27 mais 56 mais 27. O comprimento dessa peça usando a linha média é 110 milímetros. Viu que interessante? É como se a gente calculasse o tamanho desse U aqui formado pela linha média da peça. Mas espera aí. Foi dito que existem 2 maneiras de calcular o comprimento da peça, lembra? Uma a gente já viu. A outra era multiplicar a altura por 2 e somar a medida interna B. Vamos tentar? Então vamos lá. Multiplicar a altura por 2. A altura é 30 vezes 2 mais a medida interna, que é 50. Então, 30 vezes 2, 60, mais 50 igual a 110 milímetros. 110 milímetros, o mesmo valor calculado pela linha média. Bom, a gente descobriu o comprimento de uma peça. Para saber de 10 mil peças, é só multiplicar. É muito fácil. Agora, será que não existem outros tipos de peça diferentes dessa? Nós estamos aqui na linha de produção desta indústria de metal mecânica para mostrar que existem outros tipos de peça onde o cálculo do perímetro envolve outros conhecimentos matemáticos. Olha só, essa peça ali é um anel de aço, é uma peça curvada circular. Mas o que nós queremos saber agora é como se calcula o comprimento daquela peça. Vamos imaginar que você recebeu um grande pedido dessa peça e você precisa calcular a quantidade de matéria-prima que você vai precisar para dar conta do seu pedido. Você já sabe que essa peça é obtida a partir de um perfil como este aqui. E para fazer esta peça, você precisa deformar este perfil. Mas o que acontece com um pedaço de aço quando ele é deformado? Se a gente pusesse um pedaço de aço no microscópio superpotente, a gente ia ver que ele é formado de cristais. Cristais que estão distribuídos de uma forma geométrica e reunidos formando grãos. Agora, se o aço é deformado, esses grãos mudam a sua forma, ficando mais alongados ou mais comprimidos. Isso é o que acontece quando uma chapa de aço como esta aqui é curvada, transformando-se num anel daquele tipo. Para calcular o comprimento dessa peça, é preciso tomar um cuidado. É preciso tomar como base de cálculo a linha neutra. Linha neutra? É isso mesmo, linha neutra.
Olha aqui que vai ficar mais fácil. Linha neutra é essa aqui, né? É uma parte da peça onde os cristais não sofreram deformação quando curvada. É por isso que ela é usada como base de cálculo. Ah, eu entendi. Se a gente usasse o diâmetro interno da peça, a peça ia ficar menor do que o tamanho especificado. Já se a gente usasse o diâmetro externo da peça, essa ia ficar um pouco maior. É por isso que a gente usa a linha neutra, que fica bem no centro da peça. Não, pera lá, tio. Pera lá que nem sempre a linha neutra fica bem no meio. Para descobrir onde fica essa linha, é preciso fazer o que nós, em mecânica, chamamos de ensaio. O ensaio nada mais é que um estudo do comportamento do material. E isso é realizado com auxílio de máquinas apropriadas. Mas espera aí, que eu saiba, a gente não tem essas máquinas aqui. Como é que eu vou fazer para calcular a linha neutra dessa peça? Será que é possível fazer esse cálculo sem o uso das máquinas? Claro que é. É só fazer o cálculo pelo diâmetro médio do anel. Acompanhe. Repare que o diâmetro interno é igual a 80 e o diâmetro externo 100. É muito simples. O diâmetro médio é igual à soma desses dois diâmetros dividido por 2. Vamos lá? Diâmetro externo 100, mais diâmetro interno 80. 100 mais 80, 180. O resultado a gente divide por 2. 180 divididos por 2, 90 milímetros. Quer dizer, então, que esse valor corresponde ao diâmetro aproximado da linha neutra que a gente necessita para calcular o comprimento da matéria-prima necessária? Exatamente. Agora é só usar o valor para calcular o perímetro da circunferência. Perímetro da circunferência? Você já ouviu falar nessa história, não ouviu? É claro que já ouviu. Isso é matemática. Eis aí uma circunferência de diâmetro igual a D. Pois então, o perímetro dessa figura é dado pela fórmula P, que é o perímetro, é igual a D vezes π, onde D é o diâmetro da circunferência e π é uma constante que vale aproximadamente 3,14. Então vamos calcular o perímetro desse anel de aço. O diâmetro médio, como a gente viu, é de 90 milímetros. Então, P é igual a 90 vezes π, que é 3,14. Então, com a ajuda da calculadora, P é igual a 282,6 milímetros. O desenho está dizendo que a chapa é de 10 milímetros de espessura. Na hora de curvar o material, vai acontecer uma pequena variação. E o valor do perímetro deve ser ligeiramente corrigido. Isso porque a gente não fez os ensaios necessários para saber exatamente onde é a linha neutra. Como a gente usou o diâmetro médio como base de cálculo, essa pequena correção é necessária. A tendência é que o anel fique um pouquinho maior do que o especificado. O negócio é fazer umas amostras, analisar o resultado e fazer a correção. Quando se trabalha com uma chapa de até 1 milímetro de espessura, essa correção não precisa ser feita, porque nesses casos, a linha neutra está muito próxima da linha média do anel. Quer dizer, numa chapa fina, os cálculos podem ser feitos usando o diâmetro médio e o resultado é quase exato. Muito bem, nós já sabemos como calcular o comprimento de uma peça circular, como esta aqui. E agora, para calcular o comprimento desta outra peça aqui. Peças curvadas semicirculares. Na verdade, não tem nenhum mistério. O segredo é usar seus olhos e sua atenção. Se você reparar bem, você vai perceber que nesta peça aqui existem figuras bastante conhecidas. É só bater o olho para perceber que essa peça é formada por duas semicircunferências de raio igual a 10 e dois segmentos de reta de 30 milímetros. Se a gente juntar essas duas semicircunferências, o resultado é uma circunferência de raio 10. Ou seja, o comprimento dessa peça é igual ao perímetro dessa circunferência mais esses dois segmentos de reta de 30 milímetros. E atenção que aqui é bom puxar pela memória. É bom lembrar que quando a gente está trabalhando com o raio da peça, a fórmula do perímetro da circunferência muda. Como o diâmetro é 2 vezes raio, o perímetro é 2 vezes π vezes r, ou 2πr.
R. Bem, agora vocês vão me dar uma licencinha que eu preciso fazer esse orçamento. Tudo bem, vejamos. 10 mil peças. Que tal aproveitar que o Silva está fazendo esse orçamento para nós revermos tudo que foi visto na teleaula de hoje? E você sabe, recordar é aprender. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que na mecânica é muito comum ter que calcular o comprimento das peças para descobrir quanto vai ser necessário de matéria-prima. Para isso, a gente precisa fazer cálculos de perímetro. Você aprendeu que existem duas maneiras de calcular o comprimento de uma peça curvada. Uma delas é calcular o comprimento da linha média. Viu também como calcular o comprimento de peças circulares e peças semicirculares, formadas por várias formas geométricas. Esse aqui ficou muito bom. Muito bom, Titão. Pode se preparar que vem muito trabalho por aí. Ah, deixa comigo. E você também tem que estar preparado. E para isso, só tem um jeito. Ler o seu livro e fazer seus exercícios. Tô vendo que vem concorrência por aí. Até a próxima. Atenção! Começa agora uma teleaula de metrologia do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 22. Bons estudos! Silva. Oi? O Macedo confirmou. As roças que saíram daqui na semana passada, elas estão fora da tolerância. Mas eu não acredito. A gente mediu, remediu, a gente até usou os calibradores verificadores. Então alguém esqueceu de calibrar, não as peças, mas os calibradores. Peraí, Silva, como assim? Tito, os vários tipos de calibradores verificadores sofrem desgaste, ficando sujeitos a alterações. Daí os instrumentos de medição passam a ser calibrados por um padrão errado. Por isso, de tempos em tempos, a gente manda fazer a calibração dos calibradores no laboratório de metrologia. Lá eles têm a máquina universal de medir, que é excelente na verificação dos calibradores e de outros tipos de ferramentas também. Aliás, essa máquina se presta a muitas outras coisas. E é muito importante o mecânico conhecer, entendeu? Você também quer conhecer a máquina universal de medir? Pois então preste atenção, porque ela é o tema da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje você vai conhecer a máquina universal de medir. Vai ver suas partes principais, seu funcionamento e sua importância na indústria moderna. Vai aprender como é feita a sua conservação. Calibre aí sua atenção que a nossa teleaula está começando. Finalmente vamos trabalhar com a máquina universal de medir, hein, Sofia? Ela parece ser bem forte.
Explica pra mim como é que ela funciona, vai. A máquina universal de medir ela é um aparelho bem robusto, versátil e com alta exatidão. É o seguinte, basicamente, ela é formada por essa base rígida aqui, que é feita de ferro fundido, por essa superfície prismática, que é usinada com exatidão. Ela corresponde às mais altas exigências do laboratório. Tá, mas... E essas peças aqui também não fazem parte da máquina? São acessórios. E de acordo com você vai precisando usar esses acessórios, você vai colocando, por exemplo, na medição do diâmetro interno e externo de uma rosca, na medição de superfícies cônicas e de peças com formatos complexos. Essa máquina aí na linha seria uma mão na roda, mas eu sei que não dá, né? Não dá mesmo, porque essa máquina ela é muito sensível a vibrações e a variações de temperatura. Por isso, ela tem que estar sempre nessa base especial e também dentro do laboratório, a uma temperatura de 20 graus Celsius. A máquina universal de medir não serve apenas para a verificação de peças e calibradores. Ela serve também para fazer simulações e estudos de forma e medidas antes de se montar uma peça ou algum agregado. E mesmo que as peças tenham formas e detalhes irregulares, como essa aqui, a máquina universal de medir consegue realizar a medição com alta resolução. A medição é feita nas réguas padrão e a leitura no contador digital ou nos microscópios micrométricos. Vamos ver de perto como é feita a medição de peças com esses formatos complexos? Vamos pensar um pouco. A máquina universal de medir usa o sistema de 3 coordenadas. Uma coordenada para o comprimento, uma para a largura e outra coordenada para a altura. A máquina vai realizando a medição de diferentes pontos da peça. Cada um desses pontos é representado pela composição dessas 3 coordenadas, ou seja, X, Y e Z. Assim, é possível fazer a medição tridimensional da peça. Silva, me diz uma coisa. Essa máquina universal ela é capaz de medir os ângulos dessa peça cônica aí? Ela pode te dar as dimensões lineares ou angulares dessa peça. Isso com auxílio de acessórios. Vamos então conhecer a máquina universal de medir e vamos conhecer as suas partes, os componentes e o funcionamento. Nós vamos começar pelo sensor multidirecional. O sensor multidirecional é este aqui. Aqui está o apalpador. Ele é um equipamento auxiliar da máquina universal de medir. É com ele que é possível fazer medições lineares e angulares de peça com formato complexo. Vamos ver como é que a gente mede, por exemplo, o ângulo de uma peça cônica. A gente coloca a peça aqui entre as pontas e procura um alinhamento correto, assim. Então vamos ajustando o apalpador, que a gente chama de apalpador oscilante, para que ele se desloque ao longo do centro da peça, assim. Nesse caso, como a peça é cônica, a gente faz as medidas em 2 pontos diferentes. E a partir desses valores, a gente obtém o ângulo da peça por cálculos trigonométricos. E a leitura das medidas, a gente faz aonde? Cada medida, Caio, ela é feita após a calibração desse sensor multidirecional por meio desses relógios analógicos aqui. E o valor efetivo aparece nesse visor digital aqui. Ah, entendi. Agora, para aprender mesmo, só praticando, né? Sabe o que eu tô me lembrando? Da primeira vez que eu vim aqui, você estava medindo usando a máquina universal com outro acessório redondo. A mesa giratória, ele está aqui. É o seguinte, ele é um suporte circular, certo? E ele dá para, você vai ver que dá para deslocar esse suporte a um determinado ângulo, tá certo? E a resolução, dá para ver aqui? A resolução é de até 10 segundos. Tá, só não entendi como é que faz a medição. Olha, a medição você faz usando acessórios auxiliares, tá certo? E com ele você pode fazer medições lineares e medições angulares. Para a realização de medições angulares, a máquina universal de medir possui um acessório que se chama microscópio goniométrico. O microscópio goniométrico tem escala em graus e minutos e linhas de referência que são alinhadas com os detalhes da peça que queremos medir. Vamos ficar por dentro de como se mede o ângulo das peças? Para medir o ângulo desta peça, eu utilizo o dispositivo de regulagem fina para deslocar a placa goniométrica. Então, eu alinho a peça e a faço coincidir com a linha de referência. O ângulo de giro, ou seja,
o ângulo da parte da peça que eu quero saber, eu vejo neste pequeno microscópio com resolução de minuto com a ajuda do nônio. Poxa, Silva, essa máquina universal é muito bem bolada, hein? Mas você falou em medir roscas. Como é que a gente faz a medição de roscas? Bom, a máquina universal pode fazer a verificação das medidas de roscas. Para isso, ela usa acessórios que a gente já viu. Vamos dar uma olhada nisso mais de perto. A medição de roscas pode ser feita utilizando um sensor multidimensional ou um microscópio para referência. Ou ainda, um microscópio goniométrico. A gente pega a rosca e a centraliza utilizando as contrapontas. A leitura da medida efetiva da rosca, a gente faz usando o contador digital e o microscópio. Este aqui é o professor João, que é professor de mecânica. Professor, a máquina universal de medir fica isolada lá no laboratório, mas ela é uma peça fundamental em todo o processo de produção. Como é que você explica isso? Bom, uma das características da produção moderna é a produção em série. Significa que a gente tem que estar verificando a qualidade constantemente. Não só no final do processo com a peça pronta, mas principalmente durante todo o processo. Uma das formas de verificar qualidade é estar usando instrumentos e calibradores para produzir as peças dentro das tolerâncias estabelecidas. A máquina universal ajuda a verificar não só as peças, mas também dá a certeza de que os calibradores que vão calibrar os instrumentos, que vão verificar peças, estão corretos. Certo. Isso quer dizer que uma peça feita dentro das tolerâncias estabelecidas para um carro no Brasil pode ser usada em vários outros países. Ou que se uma caixa de engrenagem usa peças de diferentes indústrias, todas elas vão se encaixar e o sistema vai funcionar. Respeitar as tolerâncias estabelecidas é uma garantia de que a coisa vai dar certo. Bom, Caio, então vamos dar uma olhada em como conservar a máquina universal de medir. Tá, e ela precisa de muitos cuidados, Sofia? Precisa. E esses cuidados, eles são fundamentais para conservar a capacidade e exatidão nas medidas. A base da máquina é rasqueteada. Então, antes de colocar qualquer dispositivo nos trilhos, temos que limpar muito bem, tirando todas as partículas que possam riscar. Essas partes metálicas que ficam expostas e não têm pintura, têm que ser limpas e elas têm que estar sempre lubrificadas. A gente usa nessa lubrificação uma mistura de vaselina líquida e pastosa. A máquina deve ser lubrificada com óleo especial. O fabricante indica os pontos onde deve haver a lubrificação. As partes óticas devem ser limpas com algodão. Tem que se evitar sempre tocá-las com os dedos. E depois de limpas, devem ser cobertas. Acabou o trabalho, terminou de usar a máquina, tem que mantê-la sempre coberta para evitar a poeira. Bom, Silva, o Macedo já está trazendo os calibradores do laboratório. Sabe que eu nunca pensei nessa história de calibrar os calibradores? É meio aquela história do oculista que tem que fazer exame de vista, né? É isso aí. Se os olhos dele estiverem ruins, como é que ele vai avaliar os olhos dos outros? É verdade. Falar em avaliar, você já fez a verificação das peças do último lote? Olha, Silvio, eu tô fazendo. Tá, enquanto ele avalia os olhos aqui fazendo a verificação, que tal você em casa abrir os olhos e ver o que aprendeu hoje? Está na hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu a importância da máquina universal de medir, dentro do contexto da produção em série e da necessidade de produzir peças dentro das tolerâncias estabelecidas. Viu que a máquina universal de medir é muito sensível a variações de temperatura e que ela compõe-se de partes como o sensor multidirecional, a mesa giratória e o microscópio goniométrico. Viu ainda que ela se presta para a verificação dos calibradores de ferramentas e peças e que é utilizada durante a fabricação ou antes da montagem de peças. Finalmente, aprendeu como fazer a conservação da máquina universal de medir. Gostei. Vou começar a exercitar a máquina universal. É bom mesmo, Caio, porque a gente estuda e entende, mas é só praticando que a gente consegue consolidar aquilo que aprendeu. E por sorte, hoje está chegando uma remessa de calibradores e é você quem vai calibrar eles na máquina universal de medir. Ah, deixa comigo, Sofia. Sabe que eu fiquei meio fascinado com essa história de medição tridimensional, né? É um processo super engenhoso.
É um processo muito interessante mesmo. E é o que a gente vai ver na nossa próxima teleaula. Medição tridimensional. Até lá. Eu sou Roberto Calil, médico, e tenho um recado para você. A saúde é o nosso bem mais precioso e a democracia vem logo em seguida. Neste ano, teremos eleições para prefeito e vereador. Sua missão é votar com segurança. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Você pode votar das 7 da manhã às 5 da tarde. Deixe o período das 7 às 10 para as pessoas com mais de 60 anos. Confirme seu local de votação e leve anotados os números dos candidatos. Use a máscara o tempo todo e leve sua caneta. Na sessão, limpe as mãos com álcool em gel e evite contato físico. Se estiver com febre no dia ou tiver tido Covid nos 14 dias antes da eleição, fique em casa. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Faça a sua parte. Estudar é para todos. TV Educação e Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Juntos pela educação. Atenção! Começa agora uma teleaula de metrologia do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 23. Bons estudos! Eu preciso medir essa peça aqui. Como é que eu faço? Aqui você precisa medir os diâmetros dessa furação, a posição dos furos, a largura das nervuras, alturas. Você vai precisar de vários instrumentos para fazer essa medição. Você vai precisar de paquímetros, micrômetros, blocos padrão para você referenciar a altura. Mas a melhor maneira seria você utilizar uma máquina tridimensional. Como você percebeu, para eu medir uma peça como essa, eu ia ter um monte de dificuldades. Eu ia precisar determinar diâmetros, ângulos, alturas, distâncias entre os planos, concentricidade, alinhamento e muito mais. E é claro, eu ia precisar utilizar diversos instrumentos e os erros normais do processo iriam se acumulando instrumento a instrumento usado. Isso sem falar no tempo que eu ia gastar para fazer tudo isso. Por causa disso, sempre existia uma preocupação muito grande com a medição tridimensional. E solução a solução, chegou-se à máquina de medir tridimensional. Você quer saber mais sobre isso? Então fique ligado, porque a nossa teleaula de hoje trata desse assunto. Hoje você vai ver os princípios da medição tridimensional. Vai conhecer ainda as máquinas de medir tridimensionais, seus componentes, seu funcionamento e seu uso em conjunto com o computador. Bem, enquanto a gente prepara aqui a nossa máquina de medir, você prepara por aí a sua máquina de pensar, porque a nossa teleaula está começando. Será que a gente pode representar essa peça de uma maneira tridimensional? Pode. Se você entendeu o que falou, pode. Como assim?
Tito, tridimensional vem de três, e dimensional de dimensão. Quer dizer, 3 dimensões. Ou seja, essa peça ocupa um espaço em 3 dimensões. Comprimento, largura e altura. X, Y, Z. Tudo bem, Silva. Nesse cubo eu consigo entender, ó. Largura, comprimento e altura. Mas numa peça tão complexa assim... Bom, você pode ver essa peça e enxergar como sendo formada por um monte de pontos. Pois bem, então como é que eu vou representá-la nas 3 dimensões? Deixa eu ver. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bom, eu tenho esta peça em 3 dimensões que eu represento por X, Y e Z. Se eu pegar um ponto qualquer dela, eu posso representar este ponto por uma posição nesses 3 eixos. Este ponto tem uma posição em X, uma em Y e uma em Z. A interseção das posições dele nos 3 eixos me dá a posição deste ponto no espaço. E assim eu posso fazer com todos os pontos da peça. A máquina de medir tridimensional é conhecida como MMC. Ela usa o princípio da definição espacial através dos 3 eixos. A base dela é rigorosamente plana, e este corpo corresponde, neste sentido, ao eixo X. Este outro corpo desliza num eixo perpendicular ao eixo X, desliza no eixo Y, e tem um terceiro movimento deslizando assim, verticalmente e perpendicularmente aos eixos X e Y, que é o eixo Z. Na ponta do eixo Z aqui é acoplado um sensor especial que vai tocar a peça. Este sensor pode ser mecânico, eletrônico ou óptico. Ele vai tocando a peça em vários pontos e o movimento de cada eixo vai sendo registrado por um sistema de leitura eletrônico no mostrador digital. Tocando a peça, a posição em função dos 3 eixos vai variando. Bom, esse aqui é o seu Sérgio. Ele é responsável pelo laboratório dessa indústria aqui. Então, seu Sérgio, como a gente viu, acoplado ali ao eixo vertical Z tem um sensor. E esses sensores podem ser de vários tipos, não é mesmo? Podem ser mecânicos, eletrônicos e ópticos. A gente usa algum dos tipos de acordo com a forma da peça, o tamanho, a posição e o grau de exatidão que a gente quer. Mostra pra gente os sensores mecânicos. Olha aqui, eles geralmente são fabricados em aço temperado. Para poder facilitar o contato, a ponta deles tem diversas formas. Olha aqui, cônica, cilíndrica, este tem uma esfera na ponta, este outro é o tipo disco. Uma vez que eles tocam na peça, eles têm que permanecer fixos para que a gente possa tomar a leitura no visor digital. Silva, como é que funcionam os sensores eletrônicos? Eles tocam a peça assim como os mecânicos, só que eles são muito mais sensíveis. Quer ver uma coisa? Quero. Olha aqui. Bom, mas eles tocam a peça e acontece o quê? Quando eles tocam a peça, a ponta de medição, mesmo por uma pressão muito pequena, se desloca num certo ângulo e produz um sinal elétrico e acústico que congela a indicação digital, mostrando o valor da posição do sensor em termos de coordenadas X, Y e Z. São essas posições que o mostrador digital vai mostrando. Mas e quando uma peça for muito pequena ou quando precisar medir um detalhe muito pequeno de uma peça? Como é que a gente faz? Bom, aí a gente vai usar os sensores ópticos. A gente vai usar uma imagem ampliada da peça ou de um detalhe da peça. Não entendi. Eu vou te explicar melhor. A gente acopla, da mesma forma que os outros sensores, um microscópio ou um projetor de centrar. Colocamos a peça e vamos ter a imagem ampliada daquilo que nós queremos medir. Aí, o procedimento é igual das medições com outros sensores. Os sinais que vão determinar as posições são elétricos e vão sendo dados pelo operador através de um pedal. Bom, já deu para conhecer um pouco sobre a máquina de medir. Agora, como é que a gente começa uma medição? Como é que eu posiciono uma peça, por exemplo? Para começar a medir, a gente tem que tomar uma série de cuidados, principalmente em relação ao posicionamento das peças, não é mesmo, seu Sérgio? É isso mesmo. Só que são cuidados em máquinas que não estão acopladas a um computador. A gente deve ir posicionando a peça até verificar o nivelamento certo, o alinhamento certo e deve determinar o ponto de origem da medição. E o que é esse nivelamento certo? O plano de referência da peça deve ficar paralelo ao plano de medição da mesa, no mesmo nível. Como é que a gente faz isso?
A gente apoia a base inferior da peça nesta base aqui, que tem 3 suportes reguláveis que nivelam a peça. A outra etapa é o alinhamento, ou seja, a gente faz os eixos de referência da peça ficarem paralelos aos eixos da máquina. Assim, este eixo X paralelo a este aqui da peça. E este aqui, o Y, paralelo a este aqui. E o ponto zero pode ser qualquer um que a gente escolha, não é mesmo? É. A gente encosta o sensor num local da peça, zera e começa a medição da peça toda. Bom, com uma máquina de medir assim, eu diminuo em muito o tempo da medição. E não é só o tempo não, Tito. Comparado ao processo de medir com os instrumentos convencionais, com a MMC, eu tenho maior exatidão porque eu diminuo o erro acumulado. A leitura é mais simples e não exige nenhuma habilidade técnica especial. E ainda tem a facilidade de poder ser acoplada a um computador, que é um sistema de processamento de dados, e a uma impressora. Espera aí, Silva. Eu não me lembro de ter visto lá no laboratório nenhuma máquina de medir acoplada a um computador funcionando. Ah, é? Então vamos ver isso mais de perto. Olha aí que belo conjunto. O sensor da máquina de medir vai mandando as informações que definem as 3 coordenadas dos vários pontos da peça. Esses dados são recebidos pelo computador e trabalhados de acordo com o programa que está instalado no computador. De acordo com o programa, é possível fazer cálculos geométricos, o desenho em escala das peças e outras funções mais. São estes programas que permitem medir em diferentes planos da peça sem alterar sua posição, medir círculos, distâncias entre retas. O nivelamento e o alinhamento são feitos sem que seja necessário tocar fisicamente a peça. O computador e o programa fazem as compensações e realizam com rapidez e eficiência estes processos. Quer dizer, então eu não preciso mais ficar ajustando a peça para lá e para cá? O programa do computador já faz o alinhamento e o nivelamento? Exatamente. Que maravilha, hein? Essa união de computador e máquina de medir ela ampliou muito a capacidade de medição. Hoje em dia nós temos vários tipos de máquina de medir, vários programas para realizar diversas funções. São várias conexões de sistemas e várias configurações. Por exemplo? Por exemplo, você também quer saber? Então preste atenção e fique por dentro. As principais configurações são máquina MMC, assistida por computador, que é o conjunto básico em que os sensores eletrônicos mandam os dados para o computador, que tem um programa que realiza cálculos geométricos. Existe a MMC CNC, com movimentos motorizados, assistida por computador, usada particularmente para medição de peças de grande porte. A movimentação do sensor eletrônico é feita por um controle remoto, joystick, e os dados são enviados para o computador. Mas não acabou ainda não. Ainda tem a MMC com movimentos controlados por CNC e assistida por computador. Nome comprido, hein? Pois é, essa configuração geralmente é usada para medir em série, uma atrás da outra, peças complexas. Ela usa um programa que grava uma sequência de movimentos que fazem o sensor percorrer a peça, olha lá. O sensor vai fazendo a medição automaticamente e repete o mesmo movimento sempre. Aí dá para checar com rapidez e eficiência lotes de peças. Muito bem. Agora só está faltando essa daqui, Tito. A MMC, assistida e comandada por computador. Espera, ela é totalmente comandada por computador, Silvan? Quase, Tito, quase. A gente chama esse conjunto de centro de medição. Esse sistema permite a programação dos movimentos do sensor pelas 3 coordenadas, X, Y e Z. Dá inclusive para programar troca de sensores, movimento giratório da mesa, até mesmo usar um sensor eletrônico com movimentação motorizada da ponta de contato. Sofia, eu vi você fazendo a medição de uma peça e reparei que você não media muitos pontos. Me diz uma coisa, quantos pontos eu tenho que apalpar para conseguir as medidas que eu quero? Depende, Caio. Os programas ou funções, eles só permitem que eu faça algumas medidas. E com esses dados eu já posso obter o conjunto.
Por exemplo, para definir um plano, um círculo ou uma distância entre duas retas paralelas, é necessário o sensor apalpar em 3 pontos. Para uma esfera, eu tenho que tocar 4 pontos. Deixa eu ver se eu entendi. Cada função do computador foi criada para realizar um determinado trabalho com os dados enviados pela máquina de medir. E para cada uma dessas funções existe uma estratégia de apalpamento, é isso? É isso mesmo. Então eu vou ter funções que determinam o plano de referência, ou seja, elas fazem o nivelamento da peça automaticamente com os dados que o sensor envia. Vou ter funções para determinar o ponto de origem, ou seja, zerar as 3 coordenadas num ponto determinado, determinar o alinhamento de eixos e planos, funções para medir, para fazer combinações através de memórias. Tem até programas para delinear contornos. Essa peça aqui faz parte de uma bomba d'água de automóvel. Seu Sérgio, para a gente ter uma ideia do tempo gasto em medições, se eu medisse essa peça aqui com os instrumentos convencionais, paquímetro, micrômetro, traçador, bloco padrão, qual seria a diferença se eu medisse com a máquina de medir? Bom, se fosse pelo método convencional, para medir esta peça, demoraria cerca de 6 horas. Se a gente usasse a máquina de medir sem estar conectado ao computador, levaria umas 2 horas, 1/3 do tempo. A máquina de medir com computador faria estas medições em 25 minutos, 15 vezes mais rápido. Pois é, mas a economia de tempo não é o único benefício da MMC com o computador. O sistema dispensa as operações de posicionamento físico da peça para realizar o nivelamento e o alinhamento. Qualquer pessoa com conhecimentos básicos de metrologia pode operar o equipamento. A exatidão é maior porque dispensa o uso de diversos instrumentos e, portanto, o erro acumulado. Se o sistema for controlado por computador, maior a exatidão, já que diminui a interferência do homem no processo. Alguma dúvida, seu tio? Eu acho que não, Silva. Eu vou dar uma olhada nesses catálogos aqui, depois vou dar uma passada lá no laboratório de metrologia para ver se eu entendi direito. Aí sim eu vou saber se eu tenho dúvidas ou não. Enquanto ele dá uma passada ali, nós damos uma passada aqui. Está na hora da revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu os princípios da medição tridimensional. Conheceu ainda o funcionamento e o sistema de leitura da máquina de medir tridimensional, a MMC. E viu que os sensores destas máquinas podem ser mecânicos, eletrônicos ou ópticos. E, finalmente, viu as possibilidades e vantagens decorrentes da associação da máquina de medir tridimensional MMC com o computador. A gente vai ficando por aqui. E a nossa próxima teleaula vai ser sobre controle trigonométrico. Não perca! Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com uma mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com uma pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Aqui está a escola. Na escola, o professor decide o que o aluno deve aprender. Ele está ali para ensinar. Alunos, pais e sociedade veem a escola como a chave que abre portas para o mercado de trabalho.
Nos anos 60, o filósofo e educador austríaco Ivan Illich criticou a institucionalização da sociedade e também a da educação. Para ele, a escola apresenta problemas sérios que prejudicam seu importante papel social. A escola está inserida numa comunidade, inserida numa sociedade, inserida num país, inserida no mundo, cada vez mais interligado e globalizado. Para Illich, na escola institucionalizada, o professor, considerado o único dono da verdade, limita outras trocas de informação entre os alunos. Dessa forma, monopoliza-se o aprendizado. O sistema se torna burocrático, limitando a liberdade de pensamento. Illich criticava todas as instituições. A solução, segundo o autor, está no título de sua obra mais famosa, Sociedade sem Escolas. Para Illich, a escola funciona como ferramenta de manutenção de uma sociedade hierarquizada e desigual. Para ele, o conhecimento não deve ser monopolizado por uma instituição. Deve ser compartilhado por todos de forma democrática e livre. Para demonstrar a ineficiência do sistema educacional institucionalizado, Illich usa o exemplo de como os enormes gastos com educação nos Estados Unidos da América são insuficientes para resolver o problema. Ele escreve que não é um certificado ou um diploma que capacita um profissional, mas seu interesse e conhecimento adquirido. Conhecimento trocado com a família, com a comunidade e com profissionais capacitados, formando redes de aprendizagem. O livro de Illich gerou vários... Ouve só. Hey, I just met you, and this is